Olá, boa noite a todos. Bem-vindos aí ao nosso canal do YouTube, ao SEMI, ao encontro, né, com os ensinamentos de Jesus. É uma grande alegria as oportunidades de compartilhar com vocês aí o Evangelho do nosso querido Mestre Jesus. Mas assim, para uma melhor harmonização, vamos nos elevando mentalmente, nos recolhendo, fechando os nossos olhos, cumprimentando os nossos anjos da guarda, os nossos mentores, toda a espiritualidade sempre presente nas nossas vidas, os trabalhadores de Jesus, que tanto zelo tem com cada um de nós, nos auxiliando, nos intuindo. Vamos buscando essa sintonia mais fina, mais elevada, e vamos cumprimentando o nosso irmão Ismael, o mentor do nosso Brasil, essa pátria de paz, de serenidade, de união, de povo alegre. Vamos pedindo a Ismael que nos leve até a presença de Maria de Nazaré, para que ela dulcifique os nossos corações, nos envolva em eflúvios de luz, de paz, para que ela faça despertar em nós a mansuetude necessária para que nos elevemos até a presença do Mestre Jesus. E a Jesus agradecemos pelo seu evangelho de luz, de amor, e pedimos a Jesus que nos auxilie na implantação desses ensinamentos nas nossas vidas, nas nossas palavras, ações, pensamentos e sentimentos. Vamos agradecendo a Jesus por tudo que tem feito por nós e pedimos a Ele que nos eleve até a presença do Pai para reverenciá-lo pelo que somos e temos, pela jornada, pela marcha evolutiva e por todas as oportunidades de aprendizado com a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, em nome do Pai, em nome de Jesus. Nós agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Hoje nós vamos falar a respeito do perdão das ofensas, tá? No Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 10, os versículos 14 e 15. Quando a gente fala de perdão, a gente já pensa logo em alguma dor que a gente sofreu. A gente já rememora algum ressentimento ou alguma questão mais delicada da nossa vida que a gente ainda não conseguiu administrar muito bem, que a gente não conseguiu esquecer, que a gente não conseguiu deixar para lá. E é assim que o nosso Divino Mestre vem aqui com essa oportunidade de aprendizado, com essas orientações, né, no Evangelho. Então, começa assim. Pedro pergunta para Jesus, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? E Jesus disse, 7 vezes 70. Bastante, né? E Jesus ainda disse a Pedro o seguinte, perdoará sem limite, cada ofensa quantas vezes for ofendido, e assim será exemplo para seus irmãos ofensores. Serás brando e humilde de coração, não medindo jamais a sua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas o Pai Celestial
farás, enfim, o que você quer que o Pai Celestial faça para ti. O Pai nos perdoa frequentemente e não conta o número de vezes que o seu perdão apaga as nossas falhas. Então, essa pequena parte aqui do Evangelho já coloca uma reflexão profunda, né? Perdoar 70 vezes 7. Isso significa que todos nós estamos sujeitos a infringir dor em qualquer um dos nossos irmãos. O fato de saber que eu não posso incomodar o outro não me impede de fazer isso. Logo, eu estou sujeito a fazer a praticar todas essas deformidades no meu comportamento, gerar dor e sofrimento numa outra pessoa. Eu preciso que ela me perdoe. Então, se eu mesma faço tantas vezes, o meu irmão também pode cometer o mesmo equívoco. E eu vou ter que perdoar ele quantas vezes forem necessárias, né? Jesus pede para a gente ser humilde de coração, não medir jamais a nossa mansuetude. Para você ser humilde, você precisa aceitar as coisas exatamente como elas são. E para você ter mansuetude, você tem que ter domínio sobre toda a tua animalidade. É uma tarefa árdua, né? Do ponto de vista, do nosso ponto de vista, né? Ponto de vista de encarnados que está aqui vivendo numa terra de provas e expiações, né, com tantas oportunidades para a gente cometer alguma falha, para a gente fazer alguma coisa errada, para a gente infringir alguma dor e para a gente precisar de perdão. Então, acatar a orientação de Jesus eu acho que é muito importante, porque a gente ainda não está dando conta dessa lição, mas a gente sabe que precisa perdoar, né? E Jesus ainda disse a Pedro: perdoe, seja indulgente, caridoso, generoso, pródigo com teu irmão, porque o Senhor vos restituirá. Então, eu fui ler mais atentamente esse intervalo aqui. Então, ele dizia o seguinte: perdoai, porque o Senhor te perdoará. Rebaixai-vos, porque o Senhor te elevará. Humilhai-vos, porque o Senhor te fará sentar à sua direita. Quer dizer, se a gente consegue perdoar, veja o tamanho, a quantidade de benefícios. Obviamente, aqui cabe um parêntese, que a gente não tem que perdoar por conta do nosso interesse em ser bonzinho, porque Deus vai me elevar, porque Ele vai me permitir sentar à direita, à sua direita, tá? Não deve ser com esse interesse, mas deve ser com a finalidade da gente, de fato, aprender a pôr em prática uma orientação. Nós temos essa dificuldade, a gente ouve a orientação, a gente lê o Evangelho, a gente faz a escola, a gente vai no tratamento, a gente ouve a preleção, mas na hora de colocar em prática, na hora de dar o testemunho, nós temos alguma dificuldade. Então, eu acho que a proposta é justamente vencer essa nossa resistência em transformar. Porque quando a gente consegue perdoar alguém, a sensação de alívio é muito grande, não é? A sensação de libertação é muito grande, né? Jesus diz, o Evangelho diz exatamente o seguinte:
Perdoe, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal que foi feito. Puxa vida, então, vamos por partes. Eu vou perdoar. De verdade, perdoar de coração. Eu não vou conseguir apagar o passado desse evento, porque foi um fato, aconteceu. Alguém me infringiu uma dor muito grande, eu preciso perdoar. Ótimo. Mas eu posso me libertar dessa dor, desse rancor, dessa mágoa, desse ressentimento, perdoando. A quem muito é dado, muito será cobrado. Hoje eu já consigo compreender que eu tenho participação, na grande maioria das vezes, eu tenho participação direta em toda a ofensa que eu recebo. Eu sou precursora daquela ofensa, daquela má ação. Eu tenho a minha parcela de contribuição, eu provoco aquilo. Então, obviamente, lei de ação e reação, eu acabo recebendo o retorno de uma má conduta minha, de uma má palavra, de uma colocação infeliz, de uma interpretação, de um julgamento, de uma maledicência que eu fiz. Então, eu recebo a devolutiva. Logo, isso me fere. Puxa vida, eu vejo que você me fez. Você me ressentiu, você me magoou. Mas o que eu fiz para provocar aquilo? A gente sempre faz alguma coisa. Então, vejamos, o mérito do perdão, ele é proporcional ao mal que foi causado. Então, eu tenho que aprender a perdoar o que me fazem, porque eu também sou coautora disso tudo. E quando eu não sou coautora do que me fizeram, eu simplesmente saio por aí provocando situações delicadas e precisando do perdão dos outros. Né? E assim, a gente tem que perdoar, tem que pedir perdão, tá bom. A gente precisa se libertar, excelente. Eu já entendi também que o peso do perdão é a mesma medida da atitude que foi feita. Puxa vida, graças a Deus que vem esclarecimento, porque fica mais fácil, né? De eu entender que eu tenho que fazer a minha parte também, perdoando sempre, né? Perdoando de coração. Eu tenho que perdoar verdadeiramente e eu não posso exercer aquele perdão que é só com a boca que a gente fala, né? Tá bom, vai, eu te perdoo, mas nunca mais eu quero viver ele na minha frente. Tá perdoando, mas só que eu não quero nunca mais saber dessa pessoa. Então, você não perdoou. Eu também não vou apagar o passado. Só que eu tenho condição de ter uma postura madura, racional e colocar para mim. Não vou me abalar mais por essa questão. Aconteceu? Sim. E agora? E agora é bola para frente. Ele fez, ele deu o que ele tinha. Se ele tivesse uma outra postura, uma outra conduta, nem com a minha ajuda, né, provocando essa situação, se ele tivesse um pouco mais de entendimento, um pouco mais de maturidade, um pouco mais evoluído, talvez ele não fizesse isso, não tivesse feito, nada teria acontecido. Mas então ele está vivendo um momento que pode ser um pouco diferente do meu. A quem muito é dado, muito será cobrado. Se eu já tenho entendimento, então para mim está mais fácil. Se ele ainda não tem esse entendimento, talvez ele precise de um pouco mais de compaixão da minha parte, de compreensão. Então, queridos companheiros, né? Eu digo, essa lição ela é profunda, é um ponto muito delicado da nossa postura com relação ao próximo. Perdoar não é fácil, porque nós estamos feridos. Mas quando a gente consegue olhar com um pouco mais de profundidade toda essa questão, a gente divisa melhor esse quadro. E aí, nós melhoramos a nossa conduta.
a gente aprende a evitar problemas, a gente para de infringir dor no outro. E o que é mais importante, a gente consegue se libertar, né, dessa postura arraigada no homem velho, né, que existe dentro de cada um de nós. Você não vai apagar o ocorrido, mas você vai se libertar da dor, da mágoa, do ressentimento. Você se liberta quando você perdoa, tá? E o outro, atenção, que te infringiu alguma dor, ele vai responder por isso também. Pensa nisso. Tá? Você estava inocente, você não provocou a situação, você não fez nada. É possível, sim, ser responsabilidade do outro. E você ainda assim tem que perdoar. E lembra, ele não está livre de responder pelo que ele fez para você. Por isso, perdoe, porque fatalmente ele vai ter que acertar essa conta, ajustar essa parada lá na frente. Ser muito duro, muito exigente, muito rigoroso, né? A gente não dá desconto, né? Então, eu vou retomar aqui. Pensa bem, a quem muito é dado, muito será cobrado, tá? A possibilidade de você ser o responsável pelo mal que te fizeram, ela é real. Então, antes de você colocar qualquer julgamento, pensa, acredite na possibilidade de você reverter essa situação dentro do teu coração, usando a sua razão, tá? Porque é exatamente isso que eles colocam aqui, né? É exatamente isso que eles colocam. Nós somos todos... nós estamos todos no mesmo nível, e Jesus, ele teve aqui para mostrar para a gente, para exemplificar a necessidade do perdão. E depois disso ainda temos aí o Espírito da Verdade que trouxe, que codificou, né, com Allan Kardec, todos esses ensinamentos para auxiliar, mas nós somos persistentes nessa postura rígida, de não dar desconto, de não afrouxar um pouco os laços das exigências, né? Dentro da nossa família, a gente não hesita em infringir dor. Então, companheiros, a proposta é essa, tá? Uma revisão aí nas ações, nas palavras, nas intenções. A gente precisa rever isso. Outra coisa que é muito importante lembrar é a gente fala assim, né? Não, tá bom, então eu te perdoo. Perdoa só da boca para fora e por dentro fica torcendo para essa pessoa ter um problema lá na frente, tá? Então, além de você não perdoar, você ainda está exercendo a vingança. Aqui cabe lembrar que Deus conhece a cada um de nós intimamente. Então, faça o teu melhor na medida do possível, do seu possível. Busque no Evangelho o auxílio que você precisa para ajustar essa questão desse sentimento que a gente tem que não nos permite perdoar. Avalia racionalmente, friamente, por que aquela situação aconteceu. Pense nisso com bastante carinho e busque e se dê a oportunidade de exercer o perdão. E vejam o quão diferente a gente fica depois que a gente consegue perdoar. A gente fica mais leve, as coisas parecem que elas ficam mais tranquilas, tudo parece que flui melhor. Então vamos seguir adiante, perseverando, usando todas as nossas oportunidades para a gente aprender com Jesus, para a gente exercitar o perdão de todas as ofensas.
Era isso que eu tinha, estou muito agradecida pela oportunidade. E assim nós vamos mais uma vez nos recolhendo, agradecendo a espiritualidade por todo o amparo e vamos retirando dos corações os melhores sentimentos de amor e vamos vibrando pelo bem universal, pelo nosso planeta, por todos os nossos irmãos necessitados de fortalecimento na fé, de esperança, de amparo. E vamos rogando para que Jesus, na sua infinita misericórdia, dê a cada um na medida da sua necessidade e merecimento. Vibremos por todos os lares, por todos os povos, culturas, por todas as casas espíritas, seus trabalhadores, alunos e assistidos, pelos nossos irmãos que já se encontram na pátria espiritual e por todos nós, pelos nossos lares, pelos nossos familiares, por todas as pessoas que fazem parte das nossas vidas e vibremos principalmente pela nossa capacidade de perdoar e amar fraternalmente, dando sempre graças a Deus.